Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje falaremos sobre números de oxidação. Como já vimos em vídeo anterior, as reações de oxidação-redução são uma família muito importante de reações químicas que ocorrem no nosso dia-a-dia. Falamos, por exemplo, da fotossíntese, da respiração animal, de combustões ou até na geração de energia através de baterias. Estas reações envolvem a transferência de elétrons entre átomos. Ora, como esta transferência é a base destas reações, será importante rastrear os elétrons ao longo destas reações. Foi então criado um conceito, o número de oxidação, que associa o número de elétrons que um átomo ganha ou perde numa ligação iónica ou, em caso de substâncias moleculares, que cada átomo ganharia ou perderia caso os elétrons fossem transferidos para o átomo que exerce maior força atrativa. Em química, chama-se esta atração eletronegatividade e não é realmente estudada neste nível de ensino. O cálculo dos números de oxidação dos átomos envolvidos numa reação de oxidação-reação facilita muito, como veremos, a análise deste tipo de reações. Para determinar o número de oxidação de um átomo envolvido numa reação de oxidação-redução, recorremos a uma série de regras, algumas das quais vamos identificar neste vídeo. As restantes virão no vídeo seguinte. Primeira regra: o número de oxidação de uma substância elementar é zero. Isso aplica-se tanto a substâncias monoatómicas como a substâncias poliatómicas. Por exemplo, o número de oxidação de um gás inerte, por exemplo, o hélio, é zero. O número de oxidação de um metal, por exemplo, o cobre, na sua forma elementar, é zero. O número de oxidação de uma substância elementar molecular, por exemplo, o O2, é zero, o que significa que numa molécula de oxigênio, cada átomo de oxigênio tem um número de oxidação igual a zero. Isso aplica-se independentemente do número de átomos envolvidos na molécula. Por exemplo, se tivermos a molécula de ozono, O3, o número de oxidação de cada átomo também é zero. Segunda regra: o número de oxidação de um íon monoatómico coincide com a carga do íon. Portanto, temos, por exemplo, o número de oxidação do íon cobre 2, cujo número de oxidação é mais 2. Ou, por exemplo, qual o número de oxidação do íon fluoreto, F-. O número de oxidação é menos 1. Regra número 3. Quando num composto, o número de oxidação dos átomos do primeiro grupo da tabela periódica é sempre mais 1. E o dos átomos do segundo grupo da tabela periódica é sempre mais 2. Isto é, apesar de na sua forma elementar o sódio, por exemplo, ter um número de oxidação de 0, se estiver num composto, por exemplo, no óxido de sódio, Na2O, independentemente do número de oxidação do oxigênio, que ainda não aprendemos a calcular, o número de oxidação de cada átomo de sódio será mais 1, porque pertence ao primeiro grupo da tabela periódica. Vamos pensar noutro elemento do segundo grupo da tabela periódica, por exemplo, o magnésio. O magnésio, na sua forma elementar, tem um número de oxidação de 0. Mas se estivermos a falar no hidróxido de magnésio, Mg ou H2, por exemplo, agora o número de oxidação do magnésio é mais 2, porque pertence ao segundo grupo da tabela periódica. Quarta e última regra de hoje. Quando num composto, o número de oxidação do flúor é sempre menos 1. Exemplos: fluoreto de sódio, NaF. Nós já sabemos que o sódio tem um número de oxidação mais 1 e sabemos agora que o flúor tem um número de oxidação menos 1 porque está num composto. Se estivesse na substância elementar F2, é evidente que teria um número de oxidação de 0. Outro exemplo, agora o fluoreto de magnésio, MgF2. O magnésio faz parte do segundo grupo da tabela periódica, portanto tem número de oxidação mais 2 e o flúor tem número de oxidação menos 1. E que consequência tem o cálculo do número de oxidação na análise de uma reação de oxidação-redução? Tomemos, por exemplo, a reação de uma placa de zinco com os íons de cobre que se encontram em solução. Portanto, o que vocês aqui têm é o zinco a reagir com os íons de cobre e, que por sua vez, vai originar íon de zinco que fica em solução aquosa e o depósito de cobre na substância elementar em cima da placa. Portanto, o zinco vai
perder eletrões, porque estava na sua forma elementar e passou a ser um íon bipositivo, perde eletrões. E se perde eletrões, significa que sofreu uma oxidação. O cobre, por seu lado, eu vou mudar a caneta para tornar mais simples, estava na forma Cu2+, e passou para a sua forma elementar, portanto teve que ganhar eletrões. E se ganha eletrões, significa que sofreu uma redução. Agora, em termos de números de oxidação. Ora, o zinco é uma substância elementar, tem um número de oxidação de 0. O cobre é uma substância também elementar, tem um número de oxidação de 0. E tanto o cobre como o zinco são dois íons monoatómicos, portanto, o número de oxidação é igual à carga do íon. Mais 2, mais 2. Então, observamos o quê? Que o zinco aumenta o número de oxidação-redução, o número de oxidação, e que o cobre diminui o número de oxidação. E agora, torna-se muito mais simples a análise, porque vocês reparem, um aumento do número de oxidação significa uma oxidação e uma redução do número de oxidação significa uma redução. Resumindo, para que haja uma reação de oxidação-redução, tem que ocorrer uma variação do número de oxidação de alguns átomos que nela intervêm. Se o átomo aumentar o seu número de oxidação, oxida-se. Se diminuir o seu número de oxidação, reduz-se. Neste resumo da Porto Editora, faz-se um esquema sobre a noção de redução e oxidação relativamente à diminuição ou aumento do número de oxidação ou ganho ou perda de eletrões, sabendo que, para que haja uma redução, tem que haver uma oxidação. São sempre processos que ocorrem simultaneamente. Em termos de evolução histórica do conceito de oxidação-redução, dissemos já que a oxidação-redução passou inicialmente por ser considerado um ganho ou perda de oxigênio, passou, entretanto, a perceber-se que tinha a ver com a perda ou ganho de eletrões, e agora, depois da aula 2, percebemos que podemos identificar uma oxidação-redução através da variação do número de oxidação de alguns dos átomos. Espero que a aula vos tenha sido útil. Até à próxima!